Meio-dia e 58, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. A Mirna Abreu segue aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E nós começamos com uma proposta do vereador Professor Alberto. Isso, o projeto protocolado por ele quer instituir a capacitação para pais, mães ou responsáveis por recém-nascidos nos hospitais e maternidades. O projeto de lei de autoria do vereador Professor Alberto propõe instituir uma capacitação para pais, mães ou responsáveis por recém-nascidos em hospitais e maternidades para primeiros socorros. Questões como engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de bebês seriam abordadas. Eu, como professor, eu sempre penso de uma maneira pedagógica como que a gente faz para capacitar as pessoas para que elas tenham condições de momentos críticos como engasgamento. Às vezes a criança coloca uma bolinha no nariz, né? E também evitar a morte súbita, né? Aqueles casos que os pais entram em pânico. Ainda de acordo com o projeto de lei, os ensinamentos e as orientações serão ministrados antes do recém-nascido ter alta, por um enfermeiro ou por um profissional capacitado indicado pela unidade de saúde. Caso a opção dos pais ou responsáveis forem não participar, os mesmos deverão assinar um termo afirmando sua intenção de recusa. E eu lembro quando eu fui ter as minhas filhas que o hospital deu um curso para a gente. Curso muito legal de primeiros socorros, de como lidar também com a gestante que tinha dado à luz ao filho e tudo. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, a gente poderia incentivar os hospitais a fazerem um curso preventivo. A minha ideia sempre é preventivo. E que seria muito importante os pais às vezes novos, jovens, né, estão lá no hospital mesmo, que o hospital assumisse esse compromisso em fornecer um curso capacitando esses pais nesses primeiros socorros, porque às vezes nós, felizmente, temos tido uma rápida resposta da Guarda Municipal, da Polícia, mas vamos pensar em um caso em que a resposta não seja tão rápida. E a gente segue falando aqui sobre o trabalho dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Rubens Gás. O vereador tomou conhecimento de uma empresa que se instalou em uma APP, Área de Preservação Permanente. Por isso, ele solicitou à Prefeitura informações sobre esta área e sobre essa questão. Confira agora no Câmara nas Ruas. O vereador Rubens Gás solicitou informações sobre uma área de preservação permanente, APP, na região do Jardim Campineiro, onde se encontra hoje uma empresa de engenharia. É uma área ocupada por uma empresa, né, de forma irregular há mais de 3 décadas, né? E a comunidade me procurou requerendo que essa empresa desocupe esse local. Essa empresa aí, ela emite gases poluentes devido ao fato de refinar a massa asfáltica, e o pessoal precisa daquela área ali para que seja de uso da comunidade. O parlamentar questiona a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo se, quando a empresa foi instalada, ela sabia que era parte de uma área de proteção ambiental. Ele ressaltou a importância do Legislativo ficar de olho nessas questões e relatar para a população. Já demonstra pelo fato de eu passar para vocês 30 anos que ela ocupa um local irregular, né? Em torno delas, muitas casas saíram e ela continua, né? Inclusive, ela usa uma área até de diretriz viária, fazendo com que o Jardim Campineiro seja dividido em 2, devido ao fato dela usar. Então é evidente que aquela área ali poderá e deverá se ocupar com algo que seja útil para a comunidade. Inclusive existe até um projeto já em estudo do Ecoponto, né, que a gente precisa da licença ambiental para que use ali para a sustentabilidade da região.
Volney Lopes, morador do bairro há 30 anos, comentou sobre quando a empresa se instalou no local. Tem 30 anos instalada aqui, sabe? Mas ela tem uns 2 anos já que não funciona, que é a produção do asfalto, sabe? Aí agora só estão usando como canteiro, sabe? Para guardar os caminhões, as máquinas. Mas em termos de o que era antes, acabou, sabe? Então, para nós, até então, do jeito que tá para nós aí, só tá esperando só a posição deles para ver se vai desocupar lugar para fazer uma área pública, alguma coisa para molecada, né? Sim, era mais a poluição, o cheiro da fumaça, né? Que quando eles estavam produzindo o asfalto, aí tinha aquele cheiro forte, sabe? Mas então nós não tinha força para mexer com eles, né? A empresa já está instalada no bairro há pelo menos 30 anos e, segundo um dos moradores, ela sempre ocupou todo este espaço aqui. E, de acordo com o parlamentar, a partir deste muro já é uma APP, pois fica às margens do Ribeirão Quilombo. Houve algum lapso aí, algum equívoco aí do executivo para que ela ficasse durante tanto tempo. E nós queremos a maior celeridade possível para que ela saia do local. Em Mirna Abreu, nesta semana, nós tivemos uma reunião solene, uma entrega de honraria, à autoria dos vereadores Gustavo Peta e Cecílio Santos. A honraria foi entregue para o padre Júlio Lancelotti, que é reconhecido nacionalmente por seu trabalho junto às pessoas em situação de rua da capital paulista. Ele foi homenageado aqui na Câmara Municipal de Campinas. No Teatro Bento Quirino, em Campinas, o padre Júlio Lancelotti recebe de vários vereadores da Câmara Municipal a medalha Arautos da Paz, que simboliza o reconhecimento por todo o seu trabalho aos mais necessitados. A cerimônia aconteceu sob uma grande salva de palmas. Eu queria agradecer a todos e a todas, a todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, aos irmãos em situação de rua que estão aqui conosco e que representam a voz das ruas. Agradecer ao vereador Peta e ao vereador Cecílio este momento. A entrega da medalha Arautos da Paz foi uma proposição dos vereadores Cecílio Santos e Gustavo Peta. Os parlamentares falaram sobre a importância desse momento para enaltecer a contribuição do padre para uma sociedade mais justa. A sua missão, eu chamo assim, me permita, nos inspira, nos dá coragem. E o senhor, com a sabedoria que tem, por inspiração divina, eu acredito, tem ajudado as nossas cidades, o nosso povo, a ter a coragem de defender aqueles que não têm voz. E saibam, vocês estão testemunhando aqui um momento que pode levar para a vida de cada um, de cada uma, um diferencial. Porque a partir do momento que a gente dá comida a quem tem fome, a gente estende a mão para acolher e dar um cobertor para quem está com frio. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, vereador Jorge Schneid, o senhor que também é católico, cumprindo o Evangelho de Jesus Cristo. Fala, André. Aqui eu tenho certeza que a tua presença é muito importante, pelo exemplo que o senhor é, pelo senhor ser um líder religioso que se aproxima de maneira profunda dos principais e dos mais importantes ensinamentos que Jesus Cristo trouxe à humanidade. O Senhor se aproxima com profundidade, com verdade, aquilo que nós acreditamos ser o que há de mais importante nas contribuições que Jesus Cristo trouxe à humanidade. Então essa é uma homenagem sincera, uma homenagem da cidade de Campinas. Nós te recebemos com um grande abraço, um abraço afetuoso, um abraço carinhoso, por tudo que o Senhor significa para aqueles que lutam pelos direitos humanos, pela justiça social, por mudanças profundas na nossa sociedade.
Em sua fala, o padre fez um apelo em resposta a queixas de pessoas em situação de rua na sessão solene. Na ocasião, se falou sobre a sensação de insegurança, de hostilidade e de invisibilidade social que essa população enfrenta. O presbítero pediu mais solidariedade e ação do poder público. A cidade será bonita a hora que os pobres forem respeitados. Enquanto os pobres não são respeitados, a cidade é injusta. Não adianta ser bonita, ter tradição, ter belas igrejas e belos templos, se a morada de Deus, que é o pobre, é desrespeitado, é desrespeitada. São os pobres e os pequenos, que a partir de hoje, todos que estão aqui, sejam comprometidos a defender sempre cada vez mais as pessoas em situação de rua. O pobre é a imagem de Deus. Todos temos que ser a morada de Deus, aceitando o seu amor e vivenciando o seu amor, especialmente aos mais pobres, aos fracos e pequenos. Eu sugeriria que a voz da rua ressoasse sempre nesta Câmara Municipal, que se habituassem a ouvir os moradores em situação de rua, aquilo que eles estão passando, lutando contra todo tipo de aporofobia, de intervenção hostil na arquitetura, de toda forma de rechaço, de ódio aos pobres, e que tenhamos bem claro que nós não precisamos ser religiosos para sermos solidários. Que nós sejamos de qualquer religião que for, ou de nenhuma. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que os que têm mais discurso religioso são os piores. Não adianta dizer Deus acima de tudo e pôr o povo abaixo de nada. Não adianta Deus acima de tudo e o povo abaixo de nada. A imagem e a morada de Deus é o povo de quem o catatreco tira as coisas, o povo que está desempregado, o povo sem terra, o povo que está vivendo com fome, que não tem acesso à alimentação e aos seus direitos dignos. Então, que este momento seja esse compromisso de defender a vida dos irmãos. Não desanimem. Força e coragem. Lutem, resistam, enfrentem, não tenham medo. Mina Abreu, e ontem nós tivemos reunião de comissão no Teatro Bento Quirino. A gente lembra que agora a Câmara, como diz o vereador Paulo Búfalo, atua nos dois lugares, na Avenida da Saudade 1004, onde se encontram os gabinetes, e todas as reuniões acontecem lá onde o Gabriel falou, no Teatro Bento Quirino, no centro da cidade. E nesta quinta-feira foi a vez da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Juventude. E quem traz as informações é Michel Amorim. Sob a condução da vereadora Débora Palermo, que é presidente da Comissão Permanente da Câmara de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, se reuniu para debater o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu acho que sempre que a gente pode estar falando sobre esse tema de extrema relevância e importância, trazendo informações, disseminando informações, trazendo dados estatísticos e canais de denúncias, formas de procurar ajuda, é importante na garantia e na proteção das nossas crianças e adolescentes. O crime de abuso sexual é um crime terrível que traz danos irreparáveis, à criança e depois ao adulto e, consequentemente, a toda a sociedade, Então, deve ser combatido, deve ser denunciado, nós devemos realmente enfrentar, e denunciar e ajudar nossas crianças e adolescentes a não sofrerem esses abusos. Durante a reunião, a vereadora apresentou dados da Unicef. Já em Campinas, os dados apresentados foram do Sistema de Notificação de Violência Municipal, que registrou nos primeiros 4 meses desse ano um aumento de 48,75% de novos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes.
Os dados aumentaram, né, na questão da pandemia, eles ficaram junto com seus agressores presos dentro de casa, então não só a violência sexual, mas todas as violências aumentaram. E esses dados estatísticos, eles também nos ajudam a formular e brigar por políticas públicas, né, de proteção à criança e adolescente. Lembrando que criança e adolescente deve ser prioridade absoluta ou absoluta prioridade nas políticas públicas, na destinação de recursos públicos. Então, com certeza, esses dados serão usados para garantir mais serviços de assistência social no território, que são os centros de referência de assistência social, que nós temos poucos em Campinas, mais serviços de fortalecimento de vínculo nos territórios, que são esses serviços que a criança fica no contraturno da escola, para que elas estejam em espaços protegidos, sendo cuidadas e acompanhadas como se deve. Estiveram presentes na reunião o vereador Paulo Búfalo e representantes do movimento Viva Melhor, da Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação. A presidente do colegiado destacou a importância da denúncia. O que faz com que a criança que cesse a violência é a denúncia, né? Enquanto se cala, ela se perpetua. Então, nós temos que denunciar para que ela cesse, para que essa criança receba o atendimento e os cuidados que ela precisa e essa família também. Então, olhar atento, ouvidos bem abertos e vamos denunciar todo tipo de violência contra a criança e adolescente. Recado dado, e lembrando que toda essa discussão em torno da violência sexual contra a criança e adolescente você encontra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai clicar em 4ª reunião da Comissão da Criança e Adolescente e vai acompanhar tudinho se você não assistiu ao vivo. E falando em reunião, Gabriel, hoje a gente tem reunião aqui não, lá no Teatro Bento Quirino. Então vamos à agenda da Câmara de Campinas para a tarde desta sexta-feira. Tem 2 reuniões. Daqui a pouco, às 2h, acontece a reunião da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública, que é presidida pelo vereador Major Jaime. E às 4h30 acontece a reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público para o município de Campinas, que é presidida pela vereadora Guida Calisto. Se você quiser participar pessoalmente dessas reuniões, pode ir até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, com entrada no número 1055, lá no centro da cidade de Campinas, ou então acompanhar pela TV Câmara Campinas ao vivo. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Teve entrevista em pauta ao vivo com o vereador Paulo Búfalo, agora com as entrevistas do Legislativo, e um ótimo fim de semana para você. Para você também, Gabriel, um bom fim de semana para você aí de casa. Terça-feira eu volto aqui no Câmara Notícias.